Boa tarde a todos e todas. Começamos então mais uma formação, na verdade, uma aula aberta, através da Escola do Legislativo e Câmara de Vereadores. Irmão, já quer agradecer também a presidência da casa, também a esses professores que são do GEDIS, né? GEDIS, que é um núcleo de gênero e sexualidade na Universidade Federal do Rio Grande, no curso do Direito, e aí a gente chama eles para a gente estar conversando sobre essas pautas, que é o direito da população LGBTQIAPN+. Geralmente parece que quando a gente fala sobre nós, parece que a gente não tem direitos, né? E por isso a importância de trazer esse núcleo aqui para casa, para que a gente possa ter essa aula aberta, para que a comunidade toda possa compreender também os direitos dessa população, a partir também dos direitos humanos. Agradecer a presença do vereador Eninho, do vereador Glauber, saudar o pessoal da sonoplastia, agradecer o Fernando também por estar conosco, também está na Escola do Legislativo. E vamos, então, dar continuidade. Estamos aqui com o professor Renato Duro, que de pronto aceitou o nosso convite, a professora Luciana, doutora, né? Luciana Dombikovich. É muito difícil. Mas tá certo, né? Mais ou menos. Professor Renato Duro e a professora Amanda Brum. Me honra muito ter a presença de vocês aqui dentro da Câmara de Vereadores, nessa primeira aula aberta sobre os direitos da população, porque eu sei do trabalho que a universidade faz, eu sei do trabalho do Centro de Referência de Direitos Humanos que está retornando ali na FURG, então deixo vocês muito à vontade. Como passava, então, acho que na mente da Fabiola, de outras pessoas que aqui estavam, passava muita coisa pela minha cabecinha aqui. E aí eu ficava pensando na época de 2014, quando a gente entra junto com a Associação LGBT com os processos da retificação. E quando a senhora, a doutora Amanda, falou desses processos, da lentidão, tempo de demora, e como isso também é adoecedor para quem aguarda, né, o resultado. Eu lembro que a gente entrou com esse processo em 2014, quase início de 2015, a gente começou a conversar em 2014, né? E eu fui obter a minha identidade em 2018, quando eu já estava na universidade. E eu lembro, quando eu entrei na universidade, eu ainda tive que entrar com a minha carteira do nome social. Foi a senhora até que me acolheu no dia que eu fui fazer a minha matrícula. E ainda era nome social. E com isso também me causou alguns tipos de constrangimento, porque enquanto eu aguardava a retificação do meu nome, eu ainda não tinha o reconhecimento pelo estado da minha identidade de gênero. Então, quando eu chego na universidade, eu ainda tenho que estar mediando essas situações em relação ao meu corpo. E isso acontece, não é com a vereadora Regininha, isso acontece com qualquer pessoa que se identifique como uma pessoa trans ou uma mulher travesti, né? Então, essa ausência do Estado também de reconhecer os nossos corpos causam problemas para esses sujeitos nos serviços públicos, né? Que geralmente ofertam os cuidados para os sujeitos. E quando os sujeitos são pessoas transgêneras ou travestis, é sempre uma complicação quando elas se apresentam nesses determinados lugares. E com essa identidade, essa retificação, essa possibilidade desse reconhecimento nos acalenta, quanto isso nos tira a metade dos nossos problemas. Eu digo que a metade dos nossos problemas eles acabam caindo por terra porque a gente passa a ser reconhecido e reconhecida, e a sociedade, ela durante o nome social, antes do nome social, ela criava uma curiosidade para saber quem era aquele corpo, como aquele corpo era identificado, como que se chamava aquele corpo. Então, quando a gente estava nesses locais públicos como hospital, num hospital como o HU, onde nós enfrentávamos uma fila inteira, aguardávamos às vezes para ser chamado, esses sujeitos que aguardavam junto conosco já criavam essa curiosidade de saber como se chamaria aquele sujeito para ir para o atendimento ambulatorial. E aí a gente tinha que estar criando estratégias de sobrevivência, porque é isso que a comunidade LGBTQIAPN+, acaba desenvolvendo, estratégias de sobrevivência para que elas possam resistir e chegar até o envelhecimento, que é muito difícil num país que mais mata a população de travestis e também LGBTs, né? Então, quando a gente pensa na reforma da Previdência,
A gente sabe que a reforma da Previdência, ela não está pensando no meu corpo, em mim enquanto sujeito de direito. Porque se eu não tenho o direito de envelhecer, eu não estou dentro dessa nova reforma. E a gente pode incluir aí a juventude negra. Se a juventude negra é a que mais exterminada, que é mais morta no nosso país, essa juventude também não está acolhida nessa nova reforma da Previdência, porque nós vivemos num país em que a gente não tem direito de envelhecer. E aí, ter o direito de envelhecer, para a nossa comunidade, é algo que nos traz esperança. E é uma esperança tão grande porque a gente consegue trabalhar com os nossos adolescentes e com os nossos jovens para que eles possam, de fato, ter a perspectiva de vida. Porque quando a gente fala que a gente vive no país que mais mata travesti e que a perspectiva de vida é de 35, 34 anos, quem não chegou aos 34 anos passa a acreditar que vai morrer antes dos 34 anos. E aí, quando tu realmente acredita que tu não vai passar dos 34 anos, tu vai, de fato, tu já vive numa situação de risco. Tu vai te colocar muito mais em situação de risco, porque tu já sabe que o teu caminho, o teu fim está ali à frente. Tu estás com 29 anos, eu tenho mais 5 anos de vida. Então, é mais ou menos isso. E a ressignificação da minha história, da minha vida, ela vem mais ou menos por aí. Porque quando eu chego perto dos 30 anos, eu percebo que eu não fiz nada por mim. E que não fiz porque eu não queria. Exatamente pelo impedimento do preconceito que a gente encontra nos lugares que a gente perpassa. Então, conseguir tirar esses obstáculos através do direito e de políticas públicas no município, no estado, parece que ainda é utópico, né, para a população LGBTQIA+. Mas eu acho que quando a gente faz esse exercício lá de 2014, essa linha do tempo, né, porque eis aqui uma linha do tempo, junto com a história da Associação LGBT, é uma linha do tempo de 2014 até 2025, a gente tem sim muito avanço e a gente tem que exaltar esses avanços. Mas o que me pega muito enquanto uma mulher de 45 anos, vou fazer 46 em agosto, eu fico pensando na juventude LGBTQIA+. Eu fico pensando nesses adolescentes, porque a gente tem esses direitos adquiridos e a nossa juventude não sabe lidar com essas questões, com seus direitos, por conta que o outro sempre resiste e muitas vezes não tem o conhecimento que a gente já tem sobre nós, sobre os avanços que a gente tem. Geralmente, esses conhecimentos e esses avanços, eles só ficam no meio da galera LGBT. E quem realmente precisava saber deveria estar aqui hoje, né? Mas ainda bem que a gente, com os colegas, a gente teve a possibilidade de ter essa aula aberta, com a TV Câmara também aberta para nós, porque essa aula vai ficar gravada, porque eu entendo a importância desse espaço, a importância desse debate nessa casa, que é uma casa política, que se diz uma casa de todos. Então, hoje, para mim, de verdade, essa casa se torna uma casa de todos, porque ela nos traz a possibilidade de falar sobre nós, de falar das nossas temáticas, dos nossos corpos, das nossas vivências, do que a gente precisa, sem nenhum pudor e sem que o outro nos freie. Então, quando a gente tem esse poder, é o poder de dizer para o outro que eu estou aqui e que eu não vou ser silenciada, que eu sou uma travesti e que o meu colega de trabalho, o vereador da minha bancada, é um homem bissexual e que nós existimos e que nós sim seremos resistência nessa casa para essas pautas. E esses avanços, eles começam de fato com esses diálogos, com essa troca. E 2014 também contribuiu para que a gente ocupasse esse espaço. Porque a LGBT e as pessoas que estavam lá não são mais as mesmas pessoas a partir da retificação. São outras pessoas que acabaram se empoderando porque tiveram acesso a essa política. Quando a senhora doutora Amanda, a senhora fala do curso do Cozinha em Voz, onde nós tínhamos 30 meninas e meninos trans, 9 saem desse curso empregados. Então, 5 estão hoje na Sagres, são 3 mulheres trans e 3 homens trans e 3 mulheres trans, e acho que mais 3 foram para trabalhar em restaurantes. Então, é um avanço. E agora, no mês de agosto, o CCMAR também já oferta um outro curso para a comunidade trans e travestis em situação de vulnerabilidade, que é no TI. E receberão uma bolsa de R$1.000 e todos os participantes também receberão um notebook. Então, eles receberão um instrumento para depois darem continuidade ao seu trabalho. Eu acho que é isso que a gente precisa entender, que não adianta tu abrir o espaço se tu não souber acolher. Porque, às vezes, é um problema. A gente exige tanto
que a empresa também nos contrate, mas a empresa ela precisa também fazer esse trabalho interno de acolhimento da população, porque eu não posso somente entregar uma travesti ao mercado do trabalho, a uma empresa, a uma multinacional, e fazer com que essa travesti, quando ela chega no ambiente de trabalho, ela continue sofrendo todo tipo de preconceito que ela sofria do lado de fora. Então a empresa ela precisa saber trabalhar com essas questões, ela não precisa ter dúvida de como ela vai chamar o trabalhador transexual ou travesti. Se ela se identifica enquanto uma mulher trans, já sabe como deve ser chamada. Se identifica enquanto um homem trans, a gente já sabe, porque essa pergunta só quem recebe é a nossa população. Nenhuma pessoa cis heteronormativa chega em qualquer lugar e as pessoas perguntam para elas, como você gostaria de ser chamado? Ninguém faz isso com uma pessoa cis heterossexual. As pessoas só fazem isso conosco. Então, essa pergunta ela não cabe mais, porque pergunta o meu nome. Se eu te disser que o meu nome é Maria Regina, tu já sabe como vai lidar com essa identidade, como tu vai dar seguimento ao teu atendimento. Eu acho que falta um pouco de que as pessoas realmente entendam que elas precisam ter conhecimento e que não cabe a mim e nem à população LGBT estar nos espaços ensinando as pessoas. A gente não se preparou para isso. A gente não tem. Toda pessoa acha que uma pessoa LGBT pode responder para ela o que ela tem dúvida. Não, vai no Google. No Google tem muita coisa para falar sobre nós. Procura, tem muita matéria sobre nós. É isso que a gente precisa entender. Que quando a gente fala de LGBT, todas as pessoas precisam entender, a gente não está falando de sexo. A gente não está falando somente da nossa sexualidade. A gente está falando daquilo que a gente precisa. E quando a professora Luciana, que eu sempre confundo o nome, professora Luciana, doutora Luciana, fala sobre a empregabilidade, essa é a realidade do nosso país, onde 92% das travestis vivenciam e tiram seu sustento da prostituição. E aí, quando esse corpo travesti pensa nessas questões, eu vejo uma incoerência. Eu vejo uma incoerência muito grande, porque o mesmo sujeito que nega a empregabilidade para essa travesti é o mesmo sujeito que durante a noite utiliza desse corpo. E que durante o dia a impede de andar durante o dia ou de ter acesso à empregabilidade ou RH da sua empresa. E é essa a realidade que a gente precisa mudar. Porque enquanto a gente tem 90% da população na prostituição, quando a gente tirar metade delas, 45% jogar nessas empresas, essas mulheres travestis transexuais, elas conhecerão praticamente todos os servidores, todos os funcionários dessas empresas, porque a grande maioria vai passar pela esquina. E aí a gente vai ter um outro constrangimento, porque elas reconhecerão, dentro dos seus ambientes de trabalho, aqueles que as mantinham nas esquinas. E eles também se sentirão constrangidos, porque eles utilizavam daquele corpo na rua. E aí que vem a transfobia, aí que vem a violência, aí que vem a morte. E aí que a gente morre. Porque a gente morre não é somente pelo ódio, a gente morre porque geralmente a gente acaba carregando o segredo de uma sociedade cis, heteronormativa, machista, e de homens brancos que utilizam sim desses corpos e no final eles querem matar e exterminar. Essa é a verdade. É isso, não é o preconceito, não é o que eu sou, não é o que a outra é o que o outro pensa de mim e o quão esse corpo que abdicou da masculinidade e que para o patriarcado, para os homens, é um corpo que pode receber um castigo, é um corpo que pode ser penalizado. Porque quando a gente fala sobre nós, eu estou falando muito, mas já vou parar. A gente, quando fala sobre nós, as pessoas sempre falam em ideologia de gênero, professora Luciana. Sempre falam em ideologia. Vocês estão falando em ideologia de gênero, ideologia... Não existe. Não existe nos livros, não existe ninguém que possa me comprovar que existe ideologia de gênero. Mas existe uma ideologia. A ideologia do patriarcado, que penaliza o meu corpo, que não me permite, não permite que outras pessoas possam avançar. O patriarcado, sim, é uma ideologia. É uma ideologia que faça com que a senhora não seja a professora, a professora da Universidade Federal do Rio Grande. É um lugar que faz com que as mulheres não possam ocupar nenhum espaço. Então, eles violentam as mulheres com machismo, com sexismo, e violentam as travestis através da sua transfobia, exterminando a gente para que a gente não possa mais falar. Então, acho que tudo isso que eu trago para vocês é exatamente para elucidar muito do que vocês trouxeram de forma técnica, com conhecimento. Mas a gente tem a vivência, né? E a vivência de quem passa pelos lugares precisa ser reconhecida e não pode ser duvidada. Porque as pessoas duvidam do que uma pessoa travesti fala quando ela passa por esses ambientes. Quando ela denuncia, sempre tem alguém duvidando. Mas será que é verdade?
Ah, mas ela é travesti, geralmente a travesti é barraqueira, deve ser coisa dela, deve estar inventando coisa da cabeça dela. É isso. A gente não pode naturalizar esse tipo de fala. A gente tem que desconstruir esse tipo de fala. E quando a gente tem o processo na universidade, que é as cotas da população LGBT, travesti, transexual, eu consegui perceber, e aí acho que vocês podem falar isso para mim, que quando a gente chega já no terceiro edital, né, já estamos no terceiro edital, indo para o quarto edital, eu consegui detectar um grande problema através dos nossos editais. Que o nosso problema não está dentro da universidade. Que a universidade, quando a gente pensa no contexto educacional, ainda é um lugar para os nossos corpos onde a gente vai estar mais seguro. Então eu descobri, através desses editais, somente em 3 anos, que o nosso problema, de fato, está na rede básica de educação. Porque daqui a pouco a gente vai ter um processo que não vai mais ser utilizado, onde a gente não vai ter mais pessoas para se inscreverem nesse processo. Porque se a gente tem 90% das travestis que estão na prostituição, onde a grande maioria vai para a rua aos 13, 14 anos, quando são expulsas pelos seus pais, elas também são expulsas lá no ensino médio, no ensino fundamental. Então, se a gente não consegue fazer com que ela conclua o ensino médio, ela não vai chegar na universidade. Então, o nosso problema é dialogar sobre essas questões dentro da rede básica do ensino do nosso município. E aí o que eu quero perguntar para vocês, que em 2015 nós tivemos o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação de 2015, ele foi discutido antes do STF reconhecer a homotransfobia, a lesbotransfobia, né? Homotransfobia como crime. Como que a gente vai dialogar o Plano Municipal de Educação em 2026 sem colocar que tudo que vai se discutir a partir da discussão de que se vai falar neste lugar é criminoso? Então, qual vai ser a diferença desse debate do Plano Municipal de Educação a partir da criminalização da LGBTfobia? Essa é a minha grande dúvida. Será que a gente vai ter grandes problemas ou a gente pode também acionar o direito, o judiciário, a partir da negação dessas identidades, da não permissão do nome social de adolescentes de 16, 17 anos que já reconhecem essas identidades dentro do nosso ensino regular e básico aqui no município. Acho que eu joguei uma coisa forte para vocês. Para somar também sobre a questão das formações com a Brigada Militar, pelo que eu saiba, sim, há formações com a Brigada Militar, mas isso é no Estado, né? O Estado depois ele encaminha os policiais para os municípios. Mas pelo que eu saiba, o Conselho Estadual LGBTQ+, e a ONG Igualdade, na presidenta da Igualdade é a Marcele Malta, uma mulher, uma grande dos movimentos sociais. Parece sim que há essas formações sobre nome social, como abordar uma mulher trans, um homem trans, a questão do reconhecimento para onde vai na hora... porque quando a gente fala sobre essa violência, e tu falou sobre ser uma mulher parda, a questão da revista, e a gente também precisa pensar que um corpo travesti também tem a sua interseccionalidade, né? Então, às vezes, a mulher é uma travesti, é uma mulher trans, mas ela também é negra, né? É um homem trans, mas ele também é negro. Então, ele já carrega, né? Isso pesa muito mais nesse corpo na hora dessa abordagem, porque é tudo aquilo que o Estado acaba não reconhecendo no ato da revista, né? Então, é super importante, até para quem está ouvindo em casa, isso é importante para os homens e mulheres trans, que na hora da revista, a pessoa, mulher travesti, mulher trans, ela pode e deve ser revistada, sim, por uma policial mulher e não um policial homem. Também é importante dizer que quando a gente fala na travesti, a travesti também é uma identidade de gênero feminina. Não existe o travesti. É a travesti. Então, a travesti também é atendida por mulheres brigadianas ou mulheres da civil. Também tem essa formação dentro da Patrulha Maria da Penha, que é o acolhimento também das mulheres travestis transexuais vítimas de violência doméstica. Eu acho que isso é super importante também. Mas vai depender muito de quem está à frente. Isso a gente sabe que as pessoas acabam levando seus preconceitos para os seus trabalhos também, né? Que tarde maravilhosa. Que pena que a gente tem um tempo, né? Mas eu quero agradecer novamente ao GDIS
a professora doutora Luciana Dombikovic. Acertei? Professor Renato Duro, doutor professor Renato Duro, meu amigo, muito obrigado, muito axé sempre na sua vida. E a doutora Amanda Brum, muito obrigado. A gente tem um carinho enorme pela Universidade Federal do Rio Grande, temos um carinho enorme pelo GDIS, pelo Centro de Referência de Direitos Humanos e pelo curso do Direito, porque nós hoje também temos, dentro da Universidade Federal do Rio Grande, dentro do curso de Direito, nós temos 2 mulheres trans, 2 estudantes trans nesse curso, que a minha amiga, já vou deixar um abraço, elas merecem ser lembradas, a minha amiga Carol e a Gabriele. Gabriele, não posso esquecer porque é filhinha da Fabiola, né? Então, a Gabriele são 2 meninas que estão lá no curso do Direito e isso é super importante para nós, pessoas que de fato nos representam. Gabriele foi bolsista do GDIS, né? Isso mesmo. Então, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo apoio, pelas falas. Dou por encerrada essa aula aberta. Obrigado.